Olá pessoal, professor Júlio César, matemática. Vamos continuar com o conteúdo, tá, de princípio fundamental da contagem, o PFC. Então, olha só, o princípio fundamental da contagem é a primeira técnica para a resolução de problemas de contagem, que é o tipo de problema que a gente estava resolvendo antes de ver número fatorial. Vamos estudar a seguir as diferentes maneiras de formar um agrupamento e, por meio do PFC, né, do princípio fundamental da contagem, desenvolver métodos de contagem para cada tipo de agrupamento. Esse primeiro método que a gente vai ver, ele chama permutação. Tá? Então vamos ver aqui através de um exemplo. A Aline, que a gente vai chamar de A, deixa eu até pôr uns pincéisinhos aqui para destacar. A Aline, que a gente vai chamar de A, Bia de B, Claudinha de C, Diana de D, são alunas do 6º ano de um colégio e na classe ocupam a mesma fileira de 4 lugares. Elas vivem brigando por causa da posição em que cada uma quer sentar. Para resolver o problema, a professora sugeriu um rodízio completo das alunas na fileira, trocando a disposição todos os dias. Quantos dias são necessários para esgotar todas as possibilidades de as 4 meninas se acomodarem nas 4 cadeiras? Aí esse exercício aqui já está resolvido, né? Inicialmente vamos escrever todas as possibilidades de acomodação. Então veja como é que foi resolvido aqui. Como é uma fila só, tem a primeira carteira, a segunda, a terceira e a quarta cadeira, né? Então está numa fila. E então uma das meninas vai sentar na primeira, a outra na segunda, a outra na terceira, a outra na quarta cadeira. No outro dia há uma movimentação, uma mudança de lugar. O que a gente vai fazer? A gente vai pensar assim, ó. Aqui estão todas as possibilidades, né, dessas meninas se sentarem nessas cadeiras. Começou aqui com a Y de Aline. Começou com a Aline na primeira cadeira e ela sempre se manteve na primeira cadeira até esgotar todas as posições das outras. Ó, então, Aline, Bia, aqui, vou chamar de ABCD mesmo. A, B, C, D, depois A, B, D, C, A, D, C, B, A, D, B, C, A, C, B, D e A, C, D, B. Então, com a Aline sentando na primeira carteira, aqui estão todas as possibilidades delas se sentarem nessa fila, com a Aline na primeira cadeira. Então, foram 6, né? Maneiras de sentar diferente com a Aline na primeira carteira. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar um 6 aqui. Mas se a Bia sentar na primeira cadeira, então, tá aqui, ó. Todas as possibilidades, 6 também. Mas se a Claudinha sentar na primeira cadeira, estão aqui também, 6 possibilidades diferentes. E se a Diana sentar na primeira carteira, também está aí todas as 6. Então, 6 vezes 4, 24 maneiras dela se sentar. Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 maneiras diferentes, ou seja, elas ficariam 24 dias fazendo rodízio até voltar a repetir a formação na fila. Isso é um caso típico de permutação. A gente chama assim, permutação, e coloca essa simbologia aqui, P
E P de 4, porque P4? Porque são 4 pessoas, são 4 crianças que a gente vai movimentar. Portanto, se eu calcular o 4 fatorial, eu tenho o resultado das 24 possibilidades. Eu não precisaria fazer todas aqui que nem eu fiz. Por quê? Porque você sabe que 4 fatorial, né? A gente já estudou o número fatorial. O que vem a ser o 4 fatorial? É o 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, 24 possibilidades aí diferentes. Né? O mês que tinha dado aqui, ó, a gente contou todas aqui, não deu 24? Então, vamos lá. Dados N elementos distintos, chama-se permutação simples ou simplesmente permutação, todo agrupamento ordenado ou sequência formada por esses N elementos. Então, se não fosse 5 alunos, se a fila tivesse 5 carteiras e fosse 5 meninas querendo se ordenar, então você ia fazer a permutação de 5, ou seja, 5 fatorial. Então a formulazinha do fatorial é essa aqui, ó, Pn, que é igual a n fatorial. Por que n? Porque n representa uma quantidade qualquer. Se fosse 10 pessoas numa fila e você quisesse saber todas as possibilidades de sentar diferente nessa fila, então seria uma permutação de 10, ou seja, 10 fatorial. Vamos ver um outro exemplo aqui, onde a gente vai usar a permutação. Um caso de agrupamento formado por permutação corresponde aos anagramas formados com as letras de uma palavra. Utilizando todas as letras da palavra prato, que é o P, o R, o A, o T e o O, e trocando-as de ordem, temos uma sequência de 5 letras que formam uma palavra com ou sem sentido. Cada palavra formada corresponde a um anagrama, como em prota, atorpe, aqui, ó, repto, tropa, né? Então, se eu ficar mudando a ordem das letras da palavra prato, você vai formando anagramas. Então, quantos anagramas eu posso formar com a palavra prato? Bom, a palavra prato, ela tem muitas letras, tem 5 letras. Então vão dar muitos anagramas. Então não dá para eu fazer, dá até dá, né? Mas eu não vou fazer que nem foi feito aqui, porque senão o vídeo ia demorar uma meia hora. Então a gente só vai fazer a conta direto. Quer ver? Observe o seguinte, se a palavra não fosse prato, fosse alô, por exemplo. Não, alô não, vamos pegar o uai. Vamos pegar essa palavra aqui, o uai. São 3 letras apenas, né? Aqui dá para a gente fazer todos os anagramas aqui. Começando com o, seria o próprio uai, depois o e a. Depois dá para eu fazer um anagrama começando com a u, i, depois a e u. E depois dá para eu fazer um anagrama começando com o i, a, u e o a. Pronto. Isso aqui são todos os anagramas feitos com a palavra uai. Precisava de eu ter feito isso aqui? Não, se eu fizesse a permutação de 3, isso é 3 fatorial, que seria 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Ó, eu teria 6 anagramas, e realmente eu tive 6 anagramas. Então, quando a palavra é pequena, é fácil de você escrever os anagramas. Quando a palavra é maior, aí já vai ter muitos anagramas.
Então, nesse caso aqui, a gente só vai fazer a continha. Como são 5 letras e elas não se repetem, né? Então, seria a permutação de 5, ou seja, 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Então, ó, na palavra prato, eu consigo 120 anagramas. Beleza? Então é isso, pessoal. É facinho assim mesmo. Vou passar uns exercícios nesse estilo aqui. Então, bora para a atividade.